Fala aí, pessoal, fazendo um vídeo para trocar uma ideia, porque eu tô trabalhando com educação aqui na Austrália e, e aí mas eu tô trabalhando de um ponto de vista bem diferente do que eu costumava trabalhar no Brasil como professor de ciências. Eu tô ensinando ciências, mas eu tô fazendo incursões, no caso, tipo, a gente vai para dentro da escola e a gente traz apresentações de ciências para as crianças. E a gente traz aquele produto fechado, amarradinho, sabe? É aquele negócio assim que, cara, tudo tem muito bem encaixado para funcionar e a gente tem chance de praticar bastante. A gente repete em escolas diferentes dezenas de vezes até, né? Tu vai ficando melhor a cada vez, tu vai afinando, né? Claro, cada escola é diferente, cada vez é um desafio um pouco diferente. Mas, assim como o título do vídeo que tu tá vendo aí, professor é uma das profissões mais difíceis, porque, cara, vendo do meu ponto de vista, porque assim, eu acabei de sair, terminei meu trabalho, pacotei as coisas que eu tinha, preparei pra amanhã tô praticamente pronto para ir pra estrada, pra fazer outro show, outro workshop com as crianças. E eu saí hoje super realizado, os professores me cumprimentando, os alunos, né, dando tchau, apaixonados pelo trabalho que eu fiz. Eu tive a oportunidade de fazer uma escola muito boa, crianças muito boas, professores muito legais, né? E, cara, isso é muito bom, tipo, é uma chance que eu tô tendo, assim, de ter um retorno muito legal, muito rápido. Eu não posso reclamar na minha carreira como professor, porque eu saí muito bem, muito agradecido, né, principalmente por parte dos alunos e alguns colegas também. Eu saí muito realizado, né, como profissional na minha carreira como professor de escola pública. E então, mas eu tenho tido isso com uma constância muito grande. Eu até brinco que é viciante. Teve um dia que eu tive uma atividade normal, assim, mas eu tava super à vontade, eu tava sozinho. Sabe, eu fui eu mesmo, não esqueci nenhuma palavra, meu sotaque tava fraco, assim, porque quando eu tô nervoso, quando eu esqueço uma coisa porque eu tô cansado, porque eu não tava 100% preparado, eu fico nervoso, e quando eu fico nervoso, meu sotaque fica pior, e sabe, a minha cabeça começa a se ocupar com pensamentos que ocupam o espaço que eu deveria estar me ocupando com fazer a melhor apresentação possível, a melhor explicação possível. E aí nesse dia eu saí super bem, assim, e aconteceu coisas super legais, tipo, o cara, um educador veio, organizou as crianças na fila, ele voltou correndinho assim pra me cumprimentar, apertar minha mão e dizer: pá, que legal, muito legal, parabéns, adorei e tal, que trabalho do caramba e tal. Então, pô, isso é um negócio assim muito gratificante, né? Até brinco que é viciante, tipo, não é uma coisa que tu quer no outro dia chegar nesse mesmo nível, tu quer amanhã eu quero apresentar e ter esses professores passando, tipo, o professor terminou o seu dia hoje de novo, a professora passou e me chamou assim: muito legal, pô, demais, que massa, adorei e tal. Pô, isso é muito legal, né? A gente, obviamente, todo mundo trabalha para pagar os boletos, mas nada como tu ter um trabalho gratificante, como se sentir valorizado, né? E o professor de sala de aula, o cara que tá lá todos os períodos, raramente ele tem esse feedback. Bem pelo contrário, tu tem que resolver tanta treta, tanto problema, tantos alunos problemáticos, famílias problemáticas e tal, que raramente tu tem esse retorno, né, de positivo em relação ao teu trabalho. O professor, é uma coisa que eu sempre digo, o professor ele planta uma semente de uma árvore que ele nunca vai ver crescendo, uma árvore que ele nunca vai ver florescendo, né, raramente. Eu tenho a sorte de ter vários alunos nas redes sociais e ver alunos meus indo super bem na vida, sendo adultos super plenos, né? Então, mas eu sei que tem muitos alunos ali que se perderam, infelizmente, né? Mas a gente tem o trabalho do professor, é muito difícil tu ter esse retorno, até porque, tipo assim, durante o turno de trabalho que eu tava ali, uma hora antes de eu receber qualquer aluno, eu tive para me dedicar apenas a preparar, para que deixar tudo, sabe, afiar as facas, para deixar que quando eles chegassem tivesse tudo perfeito, sabe? Eu tinha um microfone, eu tinha meus reagentes, os meus
minhas chamas, minhas coisas que eu tinha para fazer, tudo preparadinho ali, que já foi preparado antes também, porque eu tenho dias onde eu passo o tempo todo só preparando. Amanhã, por exemplo, eu vou ter um dia super curto e eu já anotei várias coisas que eu vou gastar meu tempo melhorando o meu equipamento para a próxima apresentação que eu tiver. E cara, infelizmente o professor de sala de aula não tem chance de fazer isso. O professor de sala de aula, além de ele ser o cara que ensina, o cara que engaja, o cara que incentiva, o cara que faz um monte de coisa, ele também tem a função meio babá, que é o cara que tem que estar lá por muitas horas cuidando das crianças, né? Então a gente acaba trocando a qualidade por quantidade na profissão do professor, né? Então a escola acaba muitas vezes, para muitos dos pais, apenas com um depósito de alunos. E os pais não têm a capacidade, não compreendem, e os professores não têm a chance de fazer um trabalho minimamente decente. Uma coisa que eu me lembro quando eu estava trabalhando na escola pública, eu tinha um dia, que era quinta-feira, que eu tinha uma turma no meio da manhã, antes do recreio, e os 2 períodos anteriores, não, desculpa, era o segundo período. O primeiro período eu não tinha nada. Eu tinha planejamento, né? Mas em vez de ficar preenchendo planilha, eu geralmente aproveitava para criar alguma coisa, para pegar e fazer um experimento legal para essa turma. E depois que terminava, eu não tinha nada. Então, se eu tivesse com a mão cheia de culpada de tralha, eu poderia tranquilamente pegar e limpar minhas tralhas. Depois, guardar no laboratório de ciências, por exemplo, uma coisa que gasta um tempo, pegar a chave no laboratório de ciências, guarda as coisas, organiza, lava, limpa, etc. Tal. Isso era uma coisa que eu conseguia fazer na quinta-feira. Mas aquela turma me adorava a minha aula. Algumas vezes eu entrava na sala de aula e eles comemoravam, sabe? Sabe, porque todas as minhas aulas com eles na quinta-feira eram especiais. Eu experimentava coisas novas, às vezes falhava, mas mesmo assim, todas as vezes deu certo. Eles estavam fixados no que eu tinha para dizer. Eles adoravam a minha aula. Vários alunos até hoje me chamam assim para conversar. Adorava tuas aulas e tal, dessa turma, sabe? Infelizmente, por exemplo, a turma de outras manhãs, eu tinha todos os períodos. E tipo assim, tu tem praticamente que viajar no tempo, né? Tu tem que ser mais rápido que a luz, porque tu tem basicamente estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tu tem que trocar de prédio, aí tu tem que terminar o que tu tá fazendo, tu tem que pegar teu material, atravessar de um prédio pro outro, e tu tem que chegar na outra sala já começando a dar aula e lidar com o problema que foi o fato de tu demorar entre um prédio e outro. Então uma das coisas que uma das escolas que eu trabalhei fez, que na minha opinião foi muito bom, era que os alunos é que mudavam de sala de aula. Então, para mim, professor de ciências, era muito bom isso. Mas, na maioria das vezes, na maioria das escolas, o professor tem que se locomover e ele perde um tempo precioso se locomovendo, e quando ele chega, ele tem que apagar, como a gente diz, apagar incêndios, porque a galera tocou fogo na sala. Se tu demorar um pouquinho mais do que o normal, porque alguma mãe parou para conversar contigo, um professor parou para conversar contigo, te prepara. Quando tu chegar, tu vai ter que apagar incêndio. Alguma merda os adolescentes aprontaram. E aí tu vai ter que dar um jeito de controlar aquela loucura que foi durante 2, 3 minutos que tu demorou mais. Então o professor tem uma tarefa muito difícil, né? De lidar com isso. E o retorno psicológico é bastante fraco e pesado. Até porque, tipo assim, tu vai dizer, mas tem várias profissões que a pessoa faz, um monte de coisa e ela não vê o resultado. Sim, mas o tipo de pessoa que vira professor não é o tipo de pessoa que gosta desse tipo de trabalho. O tipo de pessoa que trabalha com educação, e ela tem outro tipo de personalidade, e então ela depende muito desse feedback para fazer as coisas, né? Então a pessoa que tem um perfil para ser professor não tem perfil para trabalhar, por exemplo, numa fábrica, trabalho repetitivo, né? Não que seja legal para ninguém, mas algumas pessoas têm mais tolerância do que outras, e professores geralmente não são o tipo de pessoa que se encaixam bem nesse tipo de perfil, tá? Bom, era isso. Eu vou terminando por aqui o vídeo. E é isso aí, galera. Grande abraço. Falou!